Olá pessoal, vou dar início ao estudo sobre as visões de Daniel, mais especificamente sobre a visão da estátua, onde ele tem a revelação. Você que ainda não acompanhou aí os estudos anteriores, pode também fazer aí uma revisão dos vídeos, né? De Profecia de Daniel, introdução. Nós colocamos uma playlist com 3 vídeos e você pode fazer o acompanhamento. E nós vamos agora fazer um aprofundamento do estudo da estátua de Daniel, né, onde ele tem a revelação no profeta Daniel. Nós vamos fazer esse acompanhamento com uma conexão profética em relação aos últimos dias, o tempo do fim, o dia do Senhor, todas essas expressões que estão ligadas ao período do fim, onde os evangelhos comentam o próprio Jesus e os profetas, e sempre lembrando mesmo, nosso foco é o estudo da palavra, para que a gente consiga interpretar as visões, o estudo profético com a própria palavra, com foco bem no texto bíblico. E com base nisso nós vamos dar início ao estudo e vamos fazer esse acompanhamento pela cabeça da estátua. Vamos fazer aí um estudo e entender aí a origem, né, da interpretação feita pela própria palavra mesmo. Então, quem já acompanhou os estudos anteriores já sabe que nós já fizemos uma introdução, não será necessário falar outras coisas. Se você quiser, volte lá no estudo e acompanhe. Então, mas assim, da onde surge a Babilônia? De onde vem a Babilônia? E por que ela é o início da profecia, o início da visão? Ela é a cabeça de ouro. Por que começa na Babilônia? Então, nós precisamos entender que o estudo profético ele está ligado a toda a palavra. A gente não pode deixar de compreender isso de uma maneira sem o foco bíblico. E é por isso que a gente vai fazer esse estudo e vai entender a origem da Babilônia. Sem entender a origem da Babilônia, você não consegue desvendar a revelação dada por Daniel. Daniel tinha esse conhecimento. Daniel tinha a leitura dos profetas. Ele lia os profetas anteriores a ele. Então é necessário que você compreenda. Nós já falamos sobre o simbolismo da cabeça de ouro, do metal que simboliza a excelência da Babilônia, né, de todo o orgulho, soberba e arrogância, a abominação que é a Babilônia. Mas a origem da Babilônia mostra muita coisa e dá essa conexão profética para os tempos do fim, para os últimos dias, para o dia do Senhor. E essa conexão que nós vamos fazer aqui para que você compreenda. É importante entender a origem da Babilônia. A origem da Babilônia ela surge nos descendentes de Noé. Então, o filho de Noé, chamado Cã, ele gera filhos. E um dos filhos de Cã, que é Cush, e esse texto que a gente colocou aqui de Gênesis capítulo 10, é muito importante, porque aqui já surge uma conexão profética com os tempos do fim, aonde os filhos de Cã são Cush, Misraim e Put. Olha só, e Canaã, né, também. Sendo que Misraim e Put são os pais de duas nações que estão muito ligadas ao tempo do fim. Misraim é Egito. Toda vez que você vê Egito na Bíblia, a palavra em hebraico e aramaico é Misraim, que tem o significado de duas terras, porque o Egito ele sempre foi conhecido como sendo duas terras, ou seja, o Alto Egito e o Baixo Egito. Você tem Put, que é a Líbia, né, e Cush, que é a Etiópia. Então, nesse momento, aquele que já tem uma leitura, que já conhece a leitura bíblica, já começa a entender que a maldição dada por Noé a Cã já começa a se desvendar desde o início. Então a gente já tem uma ligação profética com os filhos de Noé, ou seja, né, naquela maldição, né, seja Canaã,
servo do servo de Sem. Ou seja, já havia uma ligação profética ali no início. E o cumprimento da profecia é literal, começa a se desenrolar ao longo da história. E Cush gera a Nimrod. Esse homem, ele tem atitudes, né, e tem um comportamento que você precisa estudar para que você consiga fazer a conexão profética com o tempo do fim. Nimrod, bisneto de Noé, neto de Cã, filho de Cush. Ele tem o início do seu reino em Babel. Aí você já começa a linkar a Torre de Babel. A Torre de Babel está linkada a esse tempo do fim. E ele edifica algumas cidades. E essas cidades que ele edifica são cidades muito importantes para aquele que estuda a profecia, para aqueles que têm a intenção de desvendar a chave profética que está codificada na estátua do sonho de Nabucodonosor, aonde Daniel teve essa revelação. E a cabeça, ela tem um significado muito forte, a gente vai analisar em relação às partes da estátua. Vamos fazendo aqui o início pela cabeça, o primeiro estudo. E ele edifica algumas cidades. Olha a cidade que ele edifica: Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Siná. E olha só, tem uma situação interessante nesse texto. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém. Entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Esse é o texto do Gênesis capítulo 10, que eu coloquei aqui para você ver. E você vai acompanhando o texto, né, no seu próprio estudo. A nossa intenção é fazer com que você estude, que você acrescente alguma coisa ao seu próprio estudo. E eu estou descrevendo aqui em hebraico, em acadiano, o nome Nínive, né? Você está conseguindo ler aí? Eu não vou arriscar minha pronúncia em árabe, não vou arriscar minha pronúncia em hebraico, mas você consegue colocar aí dentro do seu estudo, enriquecer o seu próprio estudo, né? O livro de Jonas fala sobre Nínive, faz aí uma descrição. O Jonas prega em Nínive, Nínive se converte. Cerca de 100 anos antes do profeta Naum. Então você já tem uma referência: Nínive retorna ao pecado, cerca de 100 anos depois. E é a Nínive que o profeta Naum menciona. Mas tem uma coisa interessante na cidade de Nínive. Hoje, Nínive é a atual cidade moderna de Mossul. E essa cidade, ela está nos noticiários, porque surgiu um exército na cidade de Mossul, que é o ISIS, o Estado Islâmico. Então você já começa a fazer uma ligação profética, aonde que a terra de Nimrod, ou seja, as cidades que Nimrod edificou, elas estão vivas ainda. Você pode parecer um pouco difícil de entender, de acreditar, mas essas cidades, as cidades mais importantes, ainda estão bem vivas, né? Tanto Nínive quanto Babel, né? Nós vamos entrar ainda mais a fundo e a gente vai conseguindo te explicar melhor para que você também acrescente no seu estudo. Então, assim, basicamente, as duas principais cidades que Nimrod edifica é Babilônia e Nínive. Então, nesse mapa você consegue identificar algumas cidades. A cidade de Babel, a cidade de Ereque, a cidade de Acade. Você consegue identificar Calá e Nínive. Nínive, Babilônia, Ereque, Acade e Calá. E a terra de Sinar, que é aquela região mais próxima do Golfo. Então, você já, por esse mapa, você consegue dar vislumbrar alguma coisa. Então, essas principais cidades seriam a Babilônia e Nínive. E Nimrod, ele tenta fazer, já naquele período, uma oposição direta a Deus. É um comportamento do espírito do anticristo em Nimrod. E é nesse momento que você começa a fazer algumas ligações. Ele constrói a torre,
e ele quer fazer uma grande cidade e ele não quer ser espalhado. Por quê? Ele quer fazer uma oposição direta, porque a palavra de Deus diz que a ordem era povoar toda a terra. Então ele, em oposição direta a Deus, ele já vai comovendo as pessoas a se reunirem em um único lugar, para que eles não fossem espalhados. E essa é a razão da dispersão por mudança de línguas, porque a oposição a Deus já começa em Nimrod. E aí você já começa a entender que o local aonde Nimrod estabeleceu as suas cidades são cidades onde o motivo principal do seu estabelecimento é a oposição direta a Deus. Então, quando você começa a compreender essa conexão, você já vê que essa região é uma região onde o espírito do anticristo se posiciona. Você tem aí uma marcação territorial. E por que eu estou falando isso? Porque não fica apenas em Nimrod essa marcação de posição. Ela também é estabelecida por Nabucodonosor. Por quê? Nabucodonosor, como ele tinha Daniel próximo, ele certamente entendeu o que Daniel quis dizer. A estátua é uma composição dos reinos da terra, onde Babilônia era o primeiro reino. E esse primeiro reino, ele seria removido e o poder passaria a um segundo reino de prata, né, que é o assunto do estudo seguinte. E Nabucodonosor ele não aceita, ele não reconhece, e ele faz a estátua inteiramente de ouro. Ou seja, a estátua da visão em que Daniel interpreta, ela é simbólica, ela é uma visão. Mas a estátua do capítulo 3 de Daniel ela é uma estátua literal. Ou seja, Nabucodonosor ele faz uma estátua inteira marcando uma oposição. O que ele quis dizer com a estátua? Ele quis dizer que o seguinte, que Deus não ia mudar reino nenhum, Deus não ia fazer nada e que ia somente existir Babilônia, e ele faz a estátua inteira de ouro, ou seja, o meu reino é eterno, o meu reino vai durar e é eterno, com excelência, com orgulho, com arrogância, com soberba, e vai durar eternamente. Então ele faz a estátua inteira de ouro. E ele põe essa estátua em Dura, é o nome do local, que em aramaico significa moradia. Olha só, já marcando posição. Então, a chave bíblica para você entender aonde que vai surgir o comando do anticristo é nessas regiões. São nessas cidades onde você já consegue entender que vai surgir ali algo que vai servir ao anticristo, que vai servir aquele que vai liderar os povos e nações contra o verdadeiro Deus. E o que é interessante, você já deve ter visto aí no vídeo, que é onde surge primeira menção no Antigo Testamento de números muito conhecidos no Novo Testamento. 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, que é a estátua. Já surge aí um 66. Se é que você já consegue fazer uma conexão profética. A estátua tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Ou seja, já surge aí, né, uma conexão com o número, né? Alguns já falam que dentro das inscrições é 616, 646, até tem um Bismillah aí, né? Depois eu aconselho você a pesquisar o que é Bismillah, para que você já consiga se inteirar do que está acontecendo. Mas Nabucodonosor ele tem o mesmo pensamento que Nimrod, olha só. E aí, tanto Nimrod quanto Nabucodonosor já tem uma visão de marcação de território. Ou seja, eles querem estabelecer em Babilônia, ou seja, na terra de Nimrod. Aí você pode estender a todas essas cidades que nós falamos ali no verso 10 de Gênesis, e eu quero que você faça essa conexão com o livro de Gênesis. É importantíssimo estudar genealogia. Se você não estuda genealogia,
você não consegue fazer essa conexão profética, e você acaba voltando para uma interpretação que não tem sustentação dentro da palavra. Então, a marcação de território de Nimrod, vamos fazer aqui uma torre, uma cidade, vamos fazer um nome. Que nome é esse que ele quer um nome célebre? Né? Que nome é esse que ele quer estabelecer? E então, Nabucodonosor já faz a estátua de ouro em oposição, ó, não vai mudar nada, os reinos vão ser do jeito que eu estabeleci. E ele fala, né, algo arrogante, soberbo, essa é a Babilônia que eu construí, capital do meu reino. Olha só, capital do meu reino. Ele já estabelece um local. Assim como Nimrod queria construir uma cidade para que não fossem espalhados pela terra, a Babilônia de Nabucodonosor também já tem essa marcação de território, né, para a glória e poder da majestade dele mesmo, ou seja, de Nabucodonosor. E então ele já vai marcando. E é nesse contexto que você vai conseguindo enxergar o que é Babilônia, o que representa Babilônia. Babilônia representa uma marcação territorial, ou seja, você já consegue enxergar que a cabeça da estátua ele já determina um local específico de onde o anticristo, o espírito do anticristo, quer executar uma tarefa de estabelecimento, de posição. E assim, Babilônia e o fim dos tempos, né? Então essa ligação você já começa a fazer dentro do texto bíblico com Nimrod e Nabucodonosor. E a Babilônia para os fins dos tempos, né? Você tem aí um ressurgimento de Babilônia. Por que você diz que um ressurgimento de Babilônia? Porque os críticos da Bíblia, eles acabam querendo afirmar que a Bíblia não é um livro que você pode confiar, não é um livro que você pode ter como referência de história. Realmente a Bíblia não é um livro de história, a Bíblia é um livro de história teológica da humanidade. A Bíblia não é um livro de história secular, é um livro de história teológica. E essa história teológica passa pela história secular. E muitos críticos não acreditavam que Babilônia havia existido até o final do século XIX. E Babilônia era uma cidade fictícia, inventada pela Bíblia, até que ela foi realmente descoberta. Então, a Babilônia ela surge novamente. Assim como Israel, muitos nos séculos XVIII, início do século XIX, né, não acreditavam que Israel seria estabelecido como nação, não confiavam nas profecias bíblicas e achavam que era uma interpretação espiritual, profética, mas a Bíblia ela vai se cumprindo. A profecia é literal. Obviamente, nós entendemos que existem profecias de interpretação espiritual e simbólica, né? Ninguém está dizendo isso, que não existe profecia simbólica, mas obviamente existe a profecia, o cumprimento da profecia literal. E a Babilônia certamente ressurgirá. A Arábia Saudita investiu 30 milhões de dólares na época de Saddam Hussein para reconstruir Babilônia. Saddam Hussein começou a reconstruir Babilônia com o dinheiro da Arábia Saudita. Então, certamente a Bíblia tem razão e a Babilônia certamente ressurgirá no tempo do fim. E a Bíblia menciona cerca de 280 vezes a Babilônia. E os versos bíblicos que apontam para esse ressurgimento, né, você pode encontrar nos profetas menores. Eu citei aqui o Miqueias, que aponta para a terra de Nimrod. O capítulo 5 de Miqueias fala do surgimento do Messias, fala da terra de Nimrod. E aí você consegue fazer esse link com Gênesis. Qual é a terra de Nimrod? Babel, Babilônia e Nínive, a Síria. Então você já consegue entender que o juízo do Senhor, que está descrito no profeta Miqueias, no capítulo 5, você já vai linkar que esse juízo é derramado pela terra de Nimrod. Então você já começa a compreender que onde é a terra de Nimrod? A Síria e Babilônia. Essa é a terra de Nimrod. Então você já começa a ver a referência. Para que você faça essa conexão, você precisa
estudar profetas menores. A leitura dos profetas menores é de extrema importância. Então, no livro de Abacuque, você vai ter que enxergar também essa mesma informação, o castigo dos caldeus. Ora, os caldeus estavam na Babilônia. Daniel ele foi instruído na cultura dos caldeus. Então vem o castigo dos caldeus aonde? Em Abacuque. O dia do Senhor vem como em Sodoma e Gomorra, nunca mais será habitada. Ou seja, está falando de Babilônia, o livro de Isaías, capítulo 13. E hoje, a província de Babilônia, ela está habitada. Essa profecia ainda não se cumpriu, ela ainda vai se cumprir. E tem cerca de 250 mil pessoas vivendo na província de Babilônia. Isso é porque a profecia ainda não foi cumprida na sua totalidade. É para o tempo do fim. É o dia do Senhor vem e ela não será mais habitada. Então, é nessa conexão que você precisa fazer para que você consiga entender o que significa a chave profética da estátua em que Daniel teve revelado todo o sonho de Nabucodonosor. Então, eu coloquei um mapa de Babilônia, hoje é o Iraque, é a região do Iraque, onde é a cidade de Mossul, está em guerra, o ISIS domina a cidade de Mossul, e está nos noticiários, e está surgindo diante de todo mundo um novo califado, onde eles estão implantando uma lei islâmica rígida, que é a Sharia. A Sharia, ela tem um poder opressor sobre a mulher. E aí você já faz mais um link, que não vai ter o amor das mulheres. O anticristo ele não tem o amor das mulheres. A Sharia é uma lei que oprime as mulheres, oprime de maneira terrível. Então, você já tem hoje em Mossul uma amostra do que vem por aí, do que está surgindo por aí. Então, quando você acompanha aqui o mapa, você já percebe que é nessa região aonde surge toda essa manifestação de base sobre o anticristo. E, obviamente, a cabeça, o formato da estátua não é em vão. Cabeça em hebraico é resh, que significa princípio, início. Então, todo esse movimento ele se dá nessa terra, nessa região. O início, o começo se dá nesta terra. Então, você já pode fazer esse link, e saber que tudo que está acontecendo foi previsto na profecia de Daniel.